Os esquimós são alguns grupos que habitam nas terras da Groenlândia e do Alasca. Eles são obrigados a conviver com condições climáticas extremas e por isso sobreviver acaba sendo um grande desafio. Mas o que você sabe sobre eles além disso que te falei e do já conhecido beijo de esquimó, hein? Bom, hoje nós iremos abordar o estilo de vida insano levado por eles e alguns dos seus estranhos costumes sexuais. E antes de começarmos, confira se você está inscrito no canal, se as notificações estão ativadas e, é claro, aproveite para deixar o seu gostei. Tudo pronto? Seguiu os 3 passos? Legal! Então vamos para o vídeo de hoje. Como são os esquimós? Bom, quando falamos sobre os costumes dos esquimós, existem diversas narrativas que até desafiam as expectativas convencionais. Fala-se muito sobre filhos ilegítimos sendo aceitos sem constrangimento. Casamentos precoces e até práticas voltadas à poligamia e incesto acabam sendo atribuídas por senso comum a esses povos. Mas afinal, alguma dessas afirmações são verdadeiras? Ou tudo isso é só puro preconceito e desinformação, hein? A primeira coisa aqui que nós precisamos entender é que não existe somente um povo ou uma cultura unificada no Ártico. Existem algumas diferenças que abrangem a população denominada de esquimo. As semelhanças envolvem o seu estilo de vida. Em geral, eles costumam ser nômades. Têm estruturas familiares patriarcais e poligâmicas. A riqueza costuma ser associada ao número de esposas que um homem pode ter. Quanto às crenças, eles costumam acreditar que as crianças são reencarnações dos seus antepassados. Também defendem a existência de seres superiores ou divinos, mas que não demandam a necessidade de cultos e orações. Falando sobre a parte física dessas populações, geralmente eles possuem estaturas mais baixas para que se adaptem ao ambiente frio. A temperatura reduzida também exige que as habilidades de caça e pesca sejam extremamente desenvolvidas. Como dito anteriormente, estamos falando de um ambiente patriarcal. Então, no geral, as mulheres cuidam das habitações, além de preparar os alimentos e confeccionar vestimentas feitas com peles de focas, ursos e até raposas, hein? A dieta tradicional dos esquimós costuma incluir carne fervida. O problema é que o clima exige muito combustível para esse processo de aquecimento da comida. Então, muitos acabam adotando uma alimentação baseada em carne crua também. A arquitetura também acaba tendo um papel fundamental para esses povos, principalmente quando falamos sobre os iglus temporários. Os locais costumam ser construídos durante os processos de caças mais demorados. Não necessariamente eles têm o formato conhecido tradicionalmente, porém a sua característica mais importante é a proteção e o isolamento contra o frio extremo. Origem do beijo de esquimó. Sem dúvidas, esse é um dos costumes mais conhecidos e curiosos da cultura dos esquimós, né? A atitude de esfregar os narizes é uma demonstração de carinho, uma demonstração de afeto, mas não necessariamente possui uma conotação sexual ou romântica. Os esquimós costumam tocar os narizes apenas com pessoas muito próximas, como casais de namorados, por exemplo. Essa atitude acaba sendo uma demonstração muito comum de afeto entre eles. Provavelmente porque se em determinados momentos eles fossem se beijar da forma tradicional, os lábios poderiam se colar ou congelar por conta da temperatura, né? O nome original do ato é kunik. E se você chegou até aqui, meus parabéns! E eu quero te falar que temos uma história surpresa no item 4 desse vídeo, que vai te deixar pensativo, viu? Então fica aí, que já vamos te contar. Próximo tópico por aqui, como eles encaram a sexualidade. É assunto interessante, hein? Os esquimós costumam enxergar a sexualidade de uma forma muito aberta. É comum a troca de esposas como uma demonstração de hospitalidade, inclusive alguns desses atos envolvendo rituais xamânicos. Um dos rituais mais conhecidos e praticados por esses povos no território da Groenlândia é o chamado jogo de apagar as lâmpadas, que era bastante criticado pelos primeiros missionários cristãos que chegaram ao local. Basicamente, a prática consistia na reunião de vários casais em um ambiente. Inclusive, existem rumores sobre a participação de alguns solteiros também. Eles aguardavam que um dos membros estabelecesse contato com os espíritos. Aí as luzes eram apagadas e os participantes se envolviam sexualmente com parceiros do sexo oposto, escolhidos aleatoriamente. Olha que louco! Por fim, as luzes eram acendidas de novo. Eles acreditavam que os espíritos atuavam de uma forma mais propensa e também permissiva se o ritual fosse feito dessa forma. Mas apesar de ser mais comum na Groenlândia, existiam diversos outros jogos de trocas de cônjuges em outros locais. Por exemplo, no Alasca se praticava a festa da bexiga.
Apesar do nome curioso, as práticas sexuais não eram suas principais ou únicas características, mas também fazia sim parte do ritual festivo. Precisamos compreender também que essas trocas de casais tinham raízes religiosas envolvendo bênçãos, caças abundantes e até clima favorável. Também era comum que os homens tivessem mais de uma esposa, ainda que muitos deles se contentassem com apenas uma mesmo. Como disse anteriormente, ter mais de uma esposa era um sinal de status, um sinal de prosperidade, entendeu? Geralmente sendo comum entre os homens mais ricos, né? Tinha que ser, né? Aqueles que eram casados com 3 mulheres, por exemplo, não eram admirados exatamente por ter essa quantidade de esposas, mas sim por conseguir sustentá-las, geralmente sendo visto como alguém com muito poder, conhecimento e até sabedoria, algo bem semelhante à cultura dos mormons e também dos muçulmanos, né? Já que eles também permitem essa prática, desde que o marido trate todos com respeito, justiça e, é claro, né, consiga prover o sustento para todas elas. A hospitalidade também é encarada de uma forma bem distinta pelos homens esquimós. Existe, por exemplo, o hábito de compartilhar suas esposas com seus convidados. Olha só que doidura. Se o visitante ou convidado recusasse a oferta, ele seria considerado como uma espécie de insulto grave, sendo remediado apenas no caso de um presente significativo a ser oferecido ao anfitrião. Ainda assim, era bem raro que um homem esquimó oferecesse a sua cônjuge a alguém visitante, já que geralmente eles viajavam com suas esposas. Existia ainda a possibilidade do convidado pedir para dormir com a esposa do anfitrião. As regras de hospitalidade até dificultavam a recusa, mas o pedido era considerado como algo rude e também bastante ofensivo. Ainda que a prática fosse comum em alguns locais, especialmente quando os anfitriões possuíam mais de uma esposa, não era algo necessariamente feito pelos esquimós. Os solteiros e as viúvas costumavam possuir bastante liberdade sexual nessa cultura, sem serem estigmatizados ou marcados por isso. O problema é que existiam poucas mulheres solteiras nessas culturas. Era bem raro, na verdade. Geralmente elas se casavam assim que atingiam a maturidade sexual, enquanto as viúvas ou divorciadas também logo casavam de novo. Esse hábito de oferecer as esposas a viajantes desconhecidos era mais comum entre os aleutas do que entre os esquimós, ainda que muitas vezes ambos sejam erroneamente agrupados, especialmente pelos ocidentais. De fato, os dois grupos podem ser considerados parentes, mas os aleutas não são esquimós. Bom, uma outra característica muito interessante e até admirável dos esquimós é a generosidade, especialmente com aqueles que os acompanhavam em suas expedições de caças. Geralmente eles os consideram quase como irmãos da família, compartilhando alimentos, suprimentos, a ajuda e as esposas. Nas viagens para caçar, por exemplo, quando as esposas ficam em casa, é comum que os amigos do marido façam visitas, proporcionando companhia emocional e até sexual na ausência do seu cônjuge. Inclusive, isso é considerado um gesto de boa vontade e cuidado. Aqui chamamos de outra coisa, né? Chamamos de pé de pano, amigo fura-olho e por aí vai, né? Bom, muitos desses amigos fazem acordos para que as trocas de casais sejam constantes, olha só isso. Quase como se fosse uma espécie de relacionamento conjunto. Esse tipo de arranjo tem como finalidade criar um tipo de rede de apoio e também de solidariedade entre as famílias, especialmente em tempos de dificuldades. Como essas famílias acabam sendo muito unidas e até formam verdadeiras comunidades, os filhos frutos dessas relações extraconjugais também costumam ser bem aceitos. Eles são incluídos como parte daquele ambiente e muito bem cuidados, viu? Independentemente de quem seja o pai biológico. Por conta desse conceito, a adoção de crianças de outras famílias, por exemplo, também é algo bem corriqueiro por parte dos esquimós. E antes de seguirmos em frente, quero ter certeza de que você está conosco até aqui. Comente a palavra incrível e seja fixado nos comentários mostrando a sua presença conosco. Vamos seguindo. Como será que eles enxergam a virgindade, hein? O conceito de virgindade nem mesmo existe no vocabulário dos esquimós. Para eles, o sexo é extremamente natural. Eles consideram uma necessidade e por isso não abordam as mesmas restrições que fazem parte das tradições ocidentais. Na cultura deles, por exemplo, os pais não costumam ter preocupações ou receios se os filhos adolescentes estão ou não tendo relações sexuais com os seus parceiros. Para eles é comum que jovens passem a noite em iglus vagos.
muitas vezes até com mais de um companheiro. A semelhança com outras culturas envolve a valorização da gravidez. Se uma mulher esquimó não consegue gerar filhos, por exemplo, o marido pode acabar se separando, ou mais provavelmente, que acabe optando por ter uma segunda esposa, que faça esse papel de progenitora, enquanto a primeira fique responsável pelas tarefas do cotidiano. E ainda falando sobre a questão dos filhos, geralmente os esquimós falam abertamente sobre o tema do sexo com seus filhos desde a infância. É comum que os pais até mesmo troquem carícias e afetos abertamente na frente de seus filhos, tudo de forma muito natural. Os bonecos e bonecas dados às crianças, por exemplo, geralmente são figuras nuas. Então isso também acaba influenciando e facilitando nessa abordagem mais clara e natural quando o assunto é relacionado ao sexo. Outro aspecto que pode soar estranho quando comparado aos hábitos culturais e a nossa abordagem sobre o tema é o fato dos pais esquimós elogiarem os órgãos genitais de seus filhos. É isso mesmo. Apesar de parecer bizarro, isso pode ser encarado como uma forma de naturalizar e também incentivar que os jovens tenham relações sexuais assim que atinjam a maturidade necessária para isso. Próximo tópico: o que os esquimós pensam sobre os relacionamentos com pessoas do mesmo sexo? Para uma grande parte dos grupos de esquimós, era necessário que os homossexuais agissem de forma escondida. Não existe um termo ou palavra no vocabulário esquimó para definir pessoas que se relacionem com outras do mesmo sexo, mas isso não quer dizer que eles não abordem esse tema. Obviamente, cada comunidade esquimó possui a sua característica e diferenças na abordagem, mas existem sim, por exemplo, pessoas do sexo masculino que se vestem como e realizam as tarefas tidas como das mulheres. Também existem relatos sobre sexo com pessoas do mesmo gênero. Mas, de novo, eu falo aqui, não existe uma palavra específica para isso no idioma dos esquimós. Como foi dito e reforçado anteriormente, o sexo é tratado com muita naturalidade por esses povos, mas a reprodução e a supervalorização na geração dos filhos, o que acaba afastando ainda mais as relações homoafetivas. O infanticídio e a eutanásia são práticas comuns entre esses povos. Primeiro temos que lembrar sobre o estilo de vida tribal das comunidades esquimós. O controle para que não faltem recursos, para que doenças não se espalhem, e até o senso de sobrevivência sempre foi fundamental para as populações do Ártico. Por isso, o infanticídio e a eutanásia sempre foram hábitos comuns entre os esquimós e outras tribos menores também. A ideia de matar os filhos por não conseguir realizar os cuidados necessários soa como algo cruel, né? Especialmente para o modo como nós enxergamos o mundo. Mas de fato é algo corriqueiro para comunidades baseadas na sobrevivência. Em geral, nos casos de bebês que eram sacrificados, eles acabam tendo uma predileção por realizarem esses atos com as filhas do sexo feminino. Eles consideram preferível que os homens morram quando estiverem mais velhos, gerando novos filhos para que a comunidade cresça e se mantenha viva. O método mais comum de eutanásia praticado por eles é através do sufocamento, geralmente nas florestas, utilizando a grama. Próximo tópico: não confunda a liberdade sexual com prostituição. Apesar de tratarem o sexo de uma forma muito natural, uma forma muito aberta, a prostituição não é algo comum entre os esquimós. Mas trocar as esposas sim, vai entender, né? As relações sexuais acabam sendo mais comuns entre os membros da comunidade, seja entre os casais, por meio das trocas de esposas, né? Através das festividades ou de quaisquer outros modos que citamos anteriormente. As relações com estrangeiros também acabam sendo bastante incomuns. Ainda que estejamos falando de um povo extremamente generoso e hospitaleiro, a ideia de compartilhamento de esposas e mantimentos são mais aplicadas aos membros de sua própria comunidade local. Como os esquimós enxergam a morte? Não muito diferente dos outros aspectos que visualizamos e abordamos hoje aqui não. A morte também é encarada de forma muito natural pela cultura dos esquimós. De forma mais clara, os povos do Ártico acreditam que quando alguém morre, especialmente no caso dos idosos, a pessoa cumpriu a sua missão, o seu papel aqui na Terra e entregou a sua vida à comunidade. Eles não costumam lamentar, sofrer, demonstrar tristeza pelas mortes não, viu? Como disse, tudo é encarado de forma natural e cíclica. Infelizmente, no passado, a expectativa de vida dos esquimós era bastante reduzida. Era comum ver pessoas de comunidades inuites falecendo próximo dos 20 anos de idade. Esse problema se devia especialmente por conta do estilo de vida nômade e também por conta de várias doenças, como, por exemplo, a tuberculose.
Hoje, a maior parte dos esquimós já adotaram um estilo de vida mais sedentário, com moradias fixas entre as suas comunidades. Obviamente, ainda existem grupos vivendo como nômades ou seminômades, como, por exemplo, os povos Sami. Como os iglus protegem contra o frio? Pergunta interessante também, né? Os tradicionais iglus são utilizados há muito tempo no norte do planeta. Basicamente, são feitos de blocos de gelo e são extremamente úteis na proteção contra as temperaturas mais baixas. Mas você sabe como eles funcionam? Bom, é irônico pensar que uma casa de gelo te protege contra o frio. É ou não é? Mas é exatamente o que acontece. Os blocos de gelo são empilhados em espiral, deixando o iglu com um formato semisférico. Esse estilo de engenharia contribui para que a estrutura interna da construção mantenha uma temperatura de até 20 graus mais quente do que na parte exterior. Outra característica marcante do iglu é o pequeno túnel construído na frente. E não pense que é só algo estético não, viu? Na realidade, essa estrutura na entrada serve para impedir que os ventos atinjam a parte interior do local. Realmente esse é um processo incrível, mostrando a capacidade de adaptação e também de sobrevivência dessa população que tem hábitos tão peculiares e interessantes. Apesar de muito utilizados, os iglus não são necessariamente a moradia desses povos. Na realidade, eles costumam viver em casas feitas de madeira, com telhados inclinados como proteção contra a neve. Os iglus acabam sendo muito mais utilizados nas expedições de caças, especialmente naquelas que são mais duradouras. Quantos esquimós existem no mundo atualmente? Eles continuam concentrados no mesmo território? Primeiramente, é importante lembrar que as populações esquimós têm a sua origem no nordeste do continente asiático. Eles chegaram à região do Alasca através do Estreito de Bering e, de acordo com registros, eles teriam firmado essa morada há aproximadamente 4.000 anos atrás. Depois do percurso, os povos foram se espalhando pelas outras regiões gélidas do Ártico. Alguns povos permaneceram no Alasca, outros migraram para o Canadá, para a Groenlândia e até mesmo para a Sibéria, na Rússia. E aqui está outra curiosidade interessante. O idioma dos esquimós é o Inuit, possuindo variantes de acordo com seus assentamentos. A partir do século XVII, eles começaram a ter contato com outras civilizações. Isso acabou trazendo acesso a ferramentas de trabalho diferentes, assim também como armas de fogo e novas fontes de edificação, principalmente a madeira. Grande parte dos esquimós atualmente trabalham em estações de radar, ainda vivendo em comunidades extremamente unidas e bastante humildes. De modo geral, é difícil enumerar de forma clara quantos inuites, ou seja, esquimós, existem no mundo, especialmente pelas pequenas diferenças que separam um grupo do outro. Mas é estimado que esse número esteja entre 80 e 150 mil pessoas que estão espalhadas nos territórios já citados: Canadá, Alasca, Rússia e Groenlândia. Sem desperdício. Por conta desses instintos e desse estilo de vida bem rústico, os esquimós não têm o hábito de desperdiçar as carnes dos animais que são caçados, não. Eles comem até mesmo o intestino, a gordura, a pele, os ossos. Eles comem toda a carne. Até pensando nesse estilo sem desperdício, mas de muita generosidade, eles costumam dividir os alimentos com toda a comunidade. Todos ajudam na caça e todos auxiliam no preparo. Então a recompensa também é desfrutada por todos. É justo, é ou não é? Obviamente, por conta do clima, se torna inviável a manutenção da cultura de legumes ou vegetais. Então a dieta deles é quase totalmente baseada na alimentação à base de carnes. Até por isso o nome de esquimó, que significa comedor de carne crua, que de fato é uma das maneiras mais comuns de alimentação dessas populações. Pois é, gente, realmente os esquimós têm um estilo de vida bem único e as suas diferenças culturais são fascinantes e notáveis. E você? O que você achou dos povos do Ártico? Conseguiria viver com eles? Comente lá embaixo nos comentários. E com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não esqueça de mostrar o seu apoio clicando no botão de like e se inscrevendo logo abaixo, tá? Isso nos ajuda a saber que estamos no caminho certo. Até a próxima! Agora fique com o vídeo que está aparecendo na sua tela de recomendações. Tchau!